Olá a todos, está começando hoje o nosso primeiro episódio do Além do Secular, é o nosso podcast da Igreja Presbiteriana do Jardim Alvorada. E com esse podcast a gente tem a intenção de trazer um pouco mais da palavra de Deus, mas com temas do nosso cotidiano. Hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre ficção. Então, mas não vai ser uma coisa fixa, só sobre cinema, só sobre futebol. É de tudo um pouco. Vai ter sobre música, vai ter sobre esporte, vai ter sobre filmes diferentes, vai ter sobre nossas vidas futuramente também, um dia, quem sabe. E assim a gente pretende ir seguindo, levando a palavra de Deus para todos, com o nosso alcance aqui, seja pelo Spotify, seja ao vivo algum dia e que a gente possa conseguir levar um pouco dessa palavra descontraída para todos. Então, hoje, começando com o nosso tema sobre ficção, a gente vai falar o que é ficção, nossos filmes preferidos, o que cada um gosta, é, problemas de um filme, por exemplo, Avatar 2, que me incomoda muito, um filme que levou 10 anos para ser feito, tem um roteiro fraco, mas tudo bem. Filmaço, filmaço, filmaço. E hoje, pra gente, nossa bancada de especialista aqui hoje, para falar sobre ficção, temos ele, o nosso nosso reverendo da IPB, Alessandro Capelari. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite. Não sei que hora que você está ouvindo aí o podcast. Eu sou o pastor Alessandro, da Igreja Presbiteriana de Jardim Alvorada, e acho que é muito jóia esse desafio da gente falar sobre temas atuais ou temas nada a ver, fazendo com que eles Sim, tenham alguma coisa a ver e buscando entender o Evangelho através das óticas do nosso dia a dia, né? Eu acho que é legal desse podcast a gente falar de coisas do dia a dia e ver como que o Evangelho pode se aplicar em cada uma dessas áreas. O tema de hoje é ficção, né? Só sim. para adiantar aí, eu curto Senhor dos Anéis, curto Caverna do Dragão, Star Nossa, mentira. Wars, né? Só filé, né? Isso, Nossa, Eu não. vi que tem umas coisas que vocês propuseram. Jogos Vorazes, eu achei muito massa também a proposta. Então, assim, eu acho que a ficção ela tem um espaço bem legal, tanto no imaginário quanto uma maneira legal de fazer a gente pensar em coisas que talvez a gente não pensaria simplesmente olhando o mundo normal, assim, pela ótica do natural, né? Espero que seja uma caminhada legal esse podcast aí, que a gente aprenda juntos. uma caverna do dragão é tenso, hein? Ô, louco, cara, é top demais, velho. Se começar a passar a série de novo, eu assisto tudo de novo no desenho. Eu sabia que tem pouco episódio? Eu acho que é 13 episódios só que tem. Me Eu parece acho que mó. é mais, eu acho que é mais, mas é pouco, mas eu acho que é 20 e poucos episódios, né? E eles não terminaram, né, de gravar, né? Não. Sim, mas Aí esses dias eles lançaram no YouTube o episódio final da Caverna dos Dragões. Ah, é o final não, alternativo que eles É o fizeram final lá. alternativo. aquilo ali Os caras é. conseguem escapar e quando eles voltam pro mundo real, eles aparecem lá no Rio de Janeiro, são tudo assaltados, fizeram Aí arrastão com volta, eles, aí volta pra Caverna do Dragão. aí eles preferem voltar pra Caverna do Dragão. Roubaram o chifre do unicórnio, venderam pra. No mercado negro. É. Pô, se bem que quando a Renault fez uma propagandinha de carro lá, cara, e fizeram Oh, é o verdade, essa tema da propaganda Caverna foi do da hora. Dragão, foi top demais, Foi da hora né? mesmo. Aí ficou aquele negócio que vai gravar de novo, vai fazer de novo, e acabou não fazendo. Mas tá Verdade. bom. Partindo pro nosso próximo participante, ele, Lennon Bueno. Então, eu sou o Lennon, tô aqui, sou mais insignificante dos homens. E eu curto bastante Marvel nessa área de ficção, curto ficção científica. Eu acho que ficção é algo muito legal para a gente projetar a nossa imaginação. E é bom a gente ter a oportunidade de analisar isso, de acordo com a palavra de Deus, que papel que isso tem na nossa vida. Então segue o jogo aí. Nosso próximo convidado aqui é o nosso querido evangelista, Vinícius. Qual que é o sobrenome que você usa? Esfalsim? Depende, né? Quando eu quero me sentir importante, eu uso o Esfalsim, que é italiano, né? Quando eu lembro que eu sou brasileiro, eu uso o Moraes mesmo, que todo mundo tem, é bem meia boca. Então vai lá, Vinícius Moraes. Bom, meu nome é Vinícius, sou evangelista para a Igreja Presbiteriana, estou cuidando dos jovens aí esse ano. Sou um grande amante de ficção, não de todas.
e não sou um bom crítico de ficção, mas gosto de algumas coisas, como Game of Thrones, Senhor dos Anéis, algumas obras de ficção aí que foram bastante impactantes, e gosto da ficção porque ela faz a nossa mente funcionar, né? E gosto da ficção também porque eu acho que ela não necessariamente precisa de explicação para cumprir seu objetivo, né? Eu acho que a ficção faz nascer sentimentos e perspectivas em nós sem muita explicação e sem muita teoria. Isso aí. E por fim, eu, Lucas Tofolo, eu juntamente com o Alessandro, com o Vinícius, vamos ser os hosts do podcast. Então, todo episódio vai ter eu o Heavy ou o Vinícius. Então a gente vai manter essa dinâmica e conforme os episódios, vamos ter convidados diferentes, cada um com a sua especialidade. Quando tiver episódio sobre música, vamos ter músicos falando aqui, então, com mais propriedade, né? E hoje, para falar de ficção, eu que gosto muito de Marvel também, sou muito fã de RPG, um ótimo pitaqueiro de cinema, então, como eu já disse na Amor introdução. nerdola, né? Sim, quase isso. Eu tenho meu, meu lado cult de gostar de assistir Oscar e torcer pela trilha sonora do meu filme favorito ganhar. Ai, Jesus. E é isso. Vamos seguir com o nosso tema aqui agora. Então, para a gente entrar, abordar o nosso tema sobre ficção, primeiro eu quero trazer só uma pincelada, assim, mais ou menos, do que é ficção, na verdade, né? Que a gente fala, ficção isso, ficção aquilo, Harry Potter não pode, assistir Yu-Gi-Oh! É do demônio. Eu quero trazer primeiro para vocês o que é, de acordo com o Google, o que é ficção. Então lá, Pensa na definição boa, de acordo com o Google. tá lá você coloca ficção, tá lá, dicionário. Então, a ficção seria uma criação artística, seja ela literária, cinematográfica, como são as mais famosas produções, né? Mas pode ser teatral também. E em que o autor faz uma leitura particular e original da realidade. Ou um ato e efeito de fingir. Então, ali, quando a gente está assistindo um filme, o que a gente está assistindo não é nada, não é a nossa realidade, e sim algo que traz à memória do autor aquilo que ele imagina. Pode ser um futuro distópico, ou um passado que aconteceu e ele imagina como que tenha sido. Seja a gente jogando RPG também, fingindo que tá acontecendo as coisas, só imaginando os atos. Vou jogar uma bola de fogo nele. Ou tamo, tamo junto caminhando na carruagem, sabe? Todas essas paradas são coisas que acontecem só na nossa mente. Agora eu descobri porque que eu não jogo RPG. Ô, RPGzinho é bom demais, tá? Tô com uma coleção de respeito aqui de dados já. RPG é legal, RPG de mesa é legal. É legal pra massa. você juntar a galera, jogar, se divertir. É bem interessante. Tipo assim, no começo é estranho. Quando eu comecei a jogar, eu achava estranho. Mas depois que você. Tipo assim, você se Depois sente fica igual no começo. Não, Não. É eu pelo top. menos foi assim, no começo vocês falam, nossa, que negócio nada a ver. Mas depois que você começa a jogar e entrar na história, é muito interessante, porque o personagem começa a criar vida, né? É bem legal. Sim, é da hora mesmo. Eu gostava muito de jogar de maguinho, só pra ficar soltando os poderes. Agora, ultimamente eu virei mestre, né? Virei o contador ali. É da hora. Eu joguei com uns amigos meus, até uma história que se passava no Nordeste, em 1900 e tantos, assim. Então dá pra você viajar pra tudo que é canto. Foi da hora jogar. Muito do RPG de mesa, o que você tem de limitação é a imaginação, né? Sim, o que você quiser ser, você Isso vai aqui, ser. ó. Esse daqui que a gente tem dentro da nossa cabeça é a maior placa gráfica do mundo, velho. Que É consegue verdade. Ah, não, eu desenvolver. ainda prefiro as NVIDIA. Nossa. Isso é um Inclusive, isso nerd foi. herege, uma nova categoria de heresia. Eu tava sendo nerd falando de RPG aqui, o Leno foi mais ainda. Inclusive, o RPG foi o que me trouxe a ideia de gravar esse episódio. Porque eu tava lá no lindo dia mexendo no Twitter, até que apareceu assim, lista de coisas que são pecados, que tava viralizando, né? Meu Deus. Não sei da onde que igreja Assinada que pelo era. Papa ou não? Vixe, era assinado por algum apóstolo aí, tenho certeza. Vixe. E aí, tipo assim, tinha lá coisas: bruxaria, feitiçaria, adultério, não sei o que, bebida.
Até que apareceu RPG. Eu fiquei olhando, eu falei, E ué. eles deram argumento do porquê o RPG é pecado? Não. Não, Porque os era. outros, bruxaria, feitiçaria, essas coisas estão na Bíblia. Ponto, acabou, Aham. é pecado. Né? Mas eles deram um argumento do porquê o RPG seria pecado? Não, era só uma lista, você dava check, assim. Era tipo assim, pelo que eu entendi, era como se fosse, sei lá, era um acampamento, e aí como se fosse assim, eles vão passando uma lista pra todo mundo e você vai dando check naquilo que... Mas não é do mapeamento espiritual. Esse É, é o negócio. eu já cometi esses pecados, aí você ia dando check. Tipo assim, era muita coisa, tinha uns 40 itens lá. Aí no meio A tava gente, a RPG. gente não tá conseguindo nem lidar com os pecados bíblicos, fica caçando pecado que não tem na Bíblia. Então, aí, motivado a isso, eu quis trazer esse episódio, ser o primeiro aqui nosso, pra justamente falar disso aí, né? É, inclusive, o pessoal traz RPG como pecado, porque é ficção, sei lá, tem bruxaria, não sei o quê. Mas esses romancezinhos que vocês assistem, que é ruim, também é ficção, tá? Vocês é muita Novela da gente, né? Globo. Ah, vocês, os ouvintes. Essas séries que vocês assistem aí, Eu acho, Que mostram um Jesus boca aberta, também é ficção. Ixi, polêmico, é, The eu, Chosen polêmico. é top. Eu eu não acho que o falei The grande Chosen. problema, eu acho que o grande problema que o pessoal colocou RPG aí na área de pecado é que vocês são bem mais novos, né? Mas houve um período aí quando o RPG chegou com mais força aqui no Brasil, o pessoal começou a cometer crimes aí, bicho. Não sei se vocês chegaram a ler sobre isso, mas o pessoal entrava em jogo de RPG aí e fazia parte do jogo matar o vizinho, sabe? Pendurar o gato da vizinha da casa da esquina numa árvore, Os caras eram né? jogadores profissionais, né? Versão brasileira, né? Tipo, Não Incorporou o personagem. não foi só é, no Brasil, não. Começou uma loucura no mundo aí com a questão do RPG. Os caras, de fato, saíram extrapolaram aquilo que era virtual, bendito ou terrível do coração do homem, né? Que propunham desafios muito reais a ponto de matar a gente, né? Isso aí. Eu acho Pra que mim, talvez daí tenha surgido essa questão do RPG, entendeu? vocês já assistiram Stranger Things? Já. Na Cara, última temporada tem lá o isso aí, Ed, né? né? Que o pessoal começa a perseguir ele porque eles eram jogador de RPG e tal. Então tudo, tipo assim, a última temporada começa a acontecer alguns assassinatos, né? E aí eles começam a culpar as crianças que jogavam RPG, porque o nome do clube era Hellfire, né? Tá, tem, tem inferno ali, é coisa do demônio, logo eles que estão matando. Mas eu E acho que isso é um. começaram a perseguir o cara, tipo, sei lá, pelo medo. Tudo era culpa dele, né? Acontecia. Pra mim, quando eu penso que as mesmas pessoas que colocam RPG como pecado lá, tá condenando, é as mesmas pessoas que faz aquilo lá na série. Mas é o que eu acho Não, às vezes interessante é que não, às vezes não. isso só levanta um dos problemas, né? Porque você colocar uma coisa como culpada porque o pecado do homem o levou a cometer um erro é também errado, né? O RPG em si não foi feito para isso, mas as pessoas usam para isso, assim como um carro não foi feito para matar. Mas é a causa de maior morte no Brasil são acidentes com veículos. Mas então eu acho que você não pode julgar a coisa pelo que as pessoas fazem com ela, sabe? Porque não é o propósito. Todo extrapolar é ruim, né? Todo extrapolar, né? Hoje, por exemplo, nós vivemos num mundo onde a juventude curte muito a questão de jogos, né? Jogos eletrônicos, tal, computador. O RPG hoje também é muito mais jogado no computador, né? Do que os RPGs de mesa, né? Então, Sim. o cara é viciado em RPG, mas a galera que era viciada em esporte ou futebol, é pecado do jeito, né? É a questão do coração, né? Eu acho que talvez hoje a gente tenha mais facilidades de dar vazão ao coração pecaminoso. Acho que é aí que a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado mesmo, né? É só uma questão de mais oportunidades, né? Sim. Eu Mas quero falar. é legal para você ver como é que a ficção, às vezes, ela entra no mundo da realidade com força, né? Sim, o pessoal começa a imaginar que trazer coisas que seriam de filmes, de séries, pra realidade, né? Então, sei lá,
alguma coisa distópica, começa a imaginar, viu no filme, começa a trazer pro real, e, né, tem hora que fala assim, a vida imita a arte, né, então o pessoal começa a trazer isso. É. Quando eu era pequeno, eu lembro que começou aquela febre de lan house, né? E eu tenho um primo chamado Diogo, se ele estiver ouvindo aí, um grande abraço. E, cara, o Diogo, ele tinha uma lan house, velho. E aí eu ia pra lá com meu primo mais novo, e o Lucas, que a gente é mais ou menos da mesma faixa etária, jogar um CSzinho, né? É um jogo de FPS, tiro em primeira pessoa, né? E eu me, eu me lembro que minha mãe não, tipo, não queria deixar a gente ir, porque pra minha mãe era pecado, porque a gente tava jogando um jogo de matar as pessoas, né? E custou pra mim explicar pra ela que eu não tava matando ninguém, era só um boneco mesmo, aquilo não era real, sabe? Aquilo era um cenário fictício, aquilo, todo mundo que tava ali não tava com seu corpo presente, sabe? Tomando bala. Mas quando eu era menor, eu jogava GTA San Andreas, minha mãe também não curtia muito não. Mas é porque a gente tem dificuldade muitas vezes de lidar com essa coisa do irreal, né? Mas vale a gente lembrar que a gente vê muita coisa que nos lembra ficção na própria escritura. Eu estava lendo um artigo de um cara falando sobre ficção e ele cita o exemplo de Natan, contando a história da ovelhinha para Davi, né? Quando Natan vai corrigir Davi, né? Então ele usa de uma história, de uma ficção, de algo que ele cria ali na hora, para poder trazer à tona ou provocar no coração de Davi um certo sentimento de arrependimento, né? Quando ele fala, ó, Davi, tinha um cara que era muito pobre, tinha uma ovelhinha lá que era tudo para a família. Esse cara era mais ou menos como se fosse o pai de Pet hoje, né? Gostava muito da ovelhinha, aquela ovelhinha fazia parte da família, era tratada, era muito importante para aquela família pobre. Então, um belo dia, um homem rico toma a ovelhinha desse cara pobre para poder dar a outra pessoa no lugar de tirar uma ovelha dele. E Davi se enche de fúria, de ira, e não, esse homem tem que morrer, como é que se pode fazer isso? E aí Natan fala, Davi, esse cara aí é você. Véio. Então, assim, é interessante como Natan usa, né, desse recurso para poder provocar no coração de Davi certo sentimento ou pensamento, né? Ou trazer à memória se aquilo que ele havia feito, né? De que era tão grave quanto aquilo que o homem rico fez com o homem pobre, né? Sim, O C.S. Lewis, ele fala que a ficção é importante nesse sentido que você falou aí, de fazer com que a imaginação e a criatividade ela ative áreas do nosso pensamento das quais a gente tem dificuldade de acessar de uma maneira direta. Às vezes, por exemplo, no caso de Davi, se Natan chegasse para ele e falasse, hey, você é um adúltero, você fez isso ou aquilo, já haveria um bloqueio. Mas quando ele ilustrou através de uma história, de uma ficção, o rei se apegou àquilo para receber a mensagem, né? Eu acho que é muito legal a ficção, mas ela tem seus problemas também, porque algumas obras de ficção aí, ou os RPGs, ou os jogos, eles dão vazão e eles geram uma espécie de prazer que é pecaminoso mesmo. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso também, né? pode servir como uma fuga da realidade, às vezes, né? A pessoa fica... Ou uma fuga da realidade, ou uma busca vamos lá, um jogo de morte, que você tem um prazer sagaz de matar ali naquele jogo, e você está ali com sangue no olho ali, pode ser que ele esteja também dando vazão para um momento de estresse que é pecaminoso. De ira, de raiva. Em um Exatamente. ambiente seguro, né? Tá dando a vazão ao pecado em um ambiente seguro. Quanto ao GTA, meu pai deixava eu jogar desde que eu não fizesse coisa errada. Mas como que você joga GTA San Andreas sem sair atropelando a galera, velho? Não tem como. Não tem O nem graça. jogo, o Ou jogo é pra isso, assassinando alguém, sabe? O jogo é pra isso. roubar carro. GTA San Andreas contribuiu muito mais do que a psicologia pra tirar assassino do meio da rua, velho. Vai vendo. Os caras assassinavam o boneco e refreavam mal no coração, tá vendo? Ô, Eu nem coisa Mas, boa que nem tem sei o que é é isso aí. você, coisa boa que tem é você relaxar jogando um Eurotruck. Pô, você tá dirigindo aqui ó, no notebook, mó de boa, andando pela cara, Itália. eu acho o cara trabalha de caminhoneiro. Aí quando ele chega em casa pra relaxar, o que que ele vai jogar? Eurotruck. Eu falei, mas Mas, você cara, relaxa trabalhando. mas você já viu onde ele passa? Ele passa nas estradas que não cabe ninguém, ele tá com o caminhão nas nuvens, ele pega um caminhão com 100 mil quilos de carga e passa em cima de um fio dental, na ponte, segurado. Então,
É verdade. Andando Oh, 150 com o caminhão, carregando. Não, a ideia é esses que a dias eu vi o ficção cara não lá, te. eu já vi o cara lá assim, vamos, agora eu vou fazer um teste, gente, estou usando aquele programa de voo lá, o Fly, vou posar um Antonov em cima de um barquinho, né? Será que dá para posar o Antonov nos menores aeroportos do mundo? O Antonov é maior do que o aeroporto inteiro, né? Não, Não. mas é engraçado, né? Acho que Como que. quando você entra nesse aspecto da ficção é que você consegue ter certas experiências em que você não arca com as consequências que teria na vida real. Mas ainda sobre o caso do Nathan e do Davi ali, eu queria comentar uma coisa. É que eu acho que a ficção ela serve muito para ensinar acerca de valores morais. Então, alguém cria uma peça de ficção dentro daquela criação ali. Você tem regras morais inseridas e você consegue usar isso para transmitir esses valores para quem está ouvindo. Nesse caso aí, Natan usou uma história e que havia o rompimento de uma lei sobre o adultério. E Davi, ele olha para essa história e ele nota que, poxa, o cara errou, né? Ele não deveria ter feito isso. Só que ele não conseguia ver isso na própria vida real. E eu acho que a ficção, ela pode ter justamente esse aspecto da construção de um imaginário, onde, infelizmente, hoje, a gente tem sendo exaltado, não o caso de Davi, como foi em Davi ali, em que havia algo que foi mostrado, foi quebrado, mas como um erro. Hoje, nas obras de ficção, a gente não vê exaltando os valores, mas muitas vezes o que a gente tem é o pessoal imprimindo valores ali. Por exemplo, você pega aquele filme, aquela série dos assaltantes de banco lá, né? O La Casa de Papel. Chega um ponto em que Cuidado que você a vai galera falar, tá hein? torcendo pelos assaltantes, sabe? Ah, tem umas par de filme que é assim. Você pega o exemplo do Coringa, do filme do Coringa. Eu achei muito show, mas, por exemplo, Rapaz, chega uma hora que você tá se compadecendo do Coringa e, cara, ele mata um cara ao vivo na Ele, frente de uma. o você filme do acaba Coringa eu tentando, saí do cinema meio doente das ideias, mano. Cê você é louco. acaba Então, tentando assim. Pesado. justificar o pecado, né? Eu acho que a Uhum. ficção, isso que o Lennon falou, eu acho que é muito importante, porque o que acontece? Muitas vezes a ficção é usada para imprimir valores éticos e morais distorcidos, mas que por intermédio da arte ou por intermédio do imaginário, de uma construção imaginária, eles acabam sendo melhor aceitos, né? Filmes mais antigos, como O Advogado do Diabo, por exemplo, eles fazem uma defesa do diabo ali, né? O Al Pacino, numa das falas dele lá no Advogado do Diabo, ele diz assim: eu sou fã do homem, eu sou um humanista, talvez o último humanista, né? Quem, então veja bem, ele está falando como o diabo, né? Você pega outros filmes que são ficção, menos nerds assim, mas a Cabana ele está Nossa, tentando é ruim, imprimir. bem ruim. Cara, vou dizer assim, então vamos lá. A teologia do filme é ruim, O mas o livro filme é também é ruim. ótimo. Não, não, o filme é ótimo. O Se filme é você, legal? Ô, se louco. você for ler, se você ler o livro e assistir o filme, você vai ver que nenhum desses filmes bíblicos é tão fiel à Bíblia quanto o filme A Cabana foi fiel ao livro. Mas é porque eu já acho o livro ruim, Heavy. Não. Uma coisa é uma discussão teológica sobre o livro. A teologia do livro é ruim, O filme, mas enquanto cinema, é muito bom. é muito bom. Só que Porque assim, tem toda a ele, construção do roteiro do filme. Vai trazendo, te traz no auge de emoção ali no e, filme. e com isso, Tofolhas, o que, que ele faz? Ele imprime na cabeça de quem está assistindo, através de uma boa arte, de um bom filme, uma teologia que esvazia Deus, que esvazia a Trindade. Tem muito crente que crê no Deus da cabana, tá? Então, assim, eu acho que a ficção é top
para cumprir o papel que ela se propõe, que é É, estabelecer padrões, assim. mas agora que você levantou a bola, a gente poderia pensar sobre isso, né? Sobre qual que é o papel que a ficção se propõe a fazer. Porque é o seguinte, eu estava lendo algumas coisas sobre ficção, e a maior parte dos estudiosos falam acerca da ficção, de que a ideia da ficção não é produzir nada em você, ou não é dar sentido às coisas. A ideia de uma obra de ficção é contar uma história, sabe? É você simplesmente narrar fatos. E aí, por exemplo, ele cita o exemplo do Tolkien, por exemplo, que ele fala assim que como é desesperador ver as pessoas passarem o tempo inteiro tentando achar significado nas obras do Tolkien, sabe? Quando tudo que Tolkien queria fazer era contar uma história acerca de alguma coisa, sabe? Eu também acredito nisso. Acredito que tem muita gente procurando pelo em ovo, né? Uhum. Porque assim, o que eu penso? Eu acho que todos esses exemplos que a gente citou, de fato coisas que a ficção suscitou no coração de um homem caído. Mas o problema não é a ficção, né? Porque ela não se propõe a fazer isso. A ideia dela é criar uma realidade que a gente sabe que é no mundo irreal e para contar uma história. E, por exemplo, tem pessoas que assistem que assistem Crônicas de Nárnia e Narnia. entendem uma coisa. Tem pessoas que, por exemplo, eu como cristão consigo entender por quê. Está muito claro porque o próprio Lewis atribuiu sentido àquilo. Mas, por exemplo, Tolkien, quando a gente assiste os filmes de Tolkien, você fica meio perdido. Eu, como cristão, me parece que muita coisa tem a ver com o cristianismo, mas uma pessoa que não é cristã, para ela não tem nada a ver. Porque a ideia de Tolkien não era atribuir sentido a essas coisas. Ele A não. gente, a gente vai acabar entendendo a ficção, os símbolos que são apresentados ali, sempre através da nossa ótica, né? Sim, Sim. Dos nossos pressupostos. Então, cada um de nós tem um pressuposto. Então, vamos lá. Quem assiste Tolkien como cristão, ele vê a redenção em todo aquele processo. Mas quem não está ligado nisso, ele simplesmente vai ver o mago, Aham. o mal, os dragões e Vai ver tal. poderzinho, bicho e. Sim, né? Mas, ó, ficção, uma grande obra de ficção que nós temos aí, talvez a mais lida depois da Bíblia, é O Peregrino, de Uhum. Bunyan. É uma ficção contando a história de como o crente chega até o céu através de ilustrações, de lutas do dia a dia, né? E. Acho que igual tem o Mundo Cópia lá do Iago, né? Que ele traz algum fundinho de teologia em tudo que é filme, sério. A gente consegue tirar isso, né? De tudo. Eu lembro de uma live do Guilherme Amarino que ele fez durante a pandemia, que é um dos cantores do Sola, né? Que ele falou sobre Cavaleiro do Zodíaco e Graça Comum. Foi 1 hora de live ali, falando de tudo o que poderia ser teológico, entre aspas, bíblico ali, numa hora que é Cavaleiro do Zodíaco, que não tem nada a ver. Que tem coisa de budismo, que tem mitologia grega, que tem o cara brasileiro lá. Tipo, uma coisa que é tudo misturada, ainda ali a gente podia tirar alguma representação. Mas Minha- isso é muito maneiro, porque assim, a ideia da ficção não é atribuir sentido, mas eu acho que a ideia da ficção é produzir na sua mente essa imaginação moral. É fazer com que você olhe para aquilo e você tire o seu sentido com base nos seus pressupostos e na sua imaginação sobre aquilo. Sim. Em Avatar mesmo, o segundo, né? Não sei se todo Que é mundo aqui muito assistiu. bom. Não, pera lá. Eu Eu achei, vou, eu achei honesto o filme, eu achei legal. eu vou Achei. falar aqui. O meu problema eu- com o filme é o momento que começa a luta e a tribo da água ela some. Só fica 4 pessoas, que é os dois bichos lá, a Zoe Saldana e o outro, que eu não esqueci o nome deles. E os filhos deles, eles brigam com todo mundo, mata todo mundo e a tribo da água some. Né? Esse é o meu problema. Mas eu quero falar que Ele é o brabo. filme. Realmente, ele é mesmo. Mas o filme traz, tipo assim, mostra ali o valor que a família tem pra ele, que tem pra tribo, mostra o que são desconhecidos chegando a uma sociedade já estabelecida, né? Igual eles fogem da floresta e vão pra tribo da água lá. Então, toda essa questão da adaptação dele, como ele protegeu a família ali das ameaças que tinha. Então, cara, a gente pode tirar um monte de valor disso de um filme que James Cameron não tem nada a ver com o evangelho, com Não, nada. mas veja bem, ele pode não ter nada a ver, mas ele não quis só contar uma história. Ele quis imprimir os seus pensamentos e os seus valores nessa história, Sim, né? sim, é É, verdade. é claro que nós vamos ler a partir dos nossos olhos, dos nossos pressupostos, né?
mas o olho do observador não é tão importante quanto o olho do autor. O autor quis comunicar alguma coisa, né? A ideia de que o autor da ficção ele só quer contar uma história, não, ele está contando uma história da perspectiva dele, né? Então, ele quis imprimir aqueles valores naquela história, seja ela qual for. Nós podemos interpretá-la por várias óticas, mas inevitavelmente ele construiu uma história a partir da luz que ele tem, né? Daquilo que ele pensa. Então, assim, ele não iria. Vamos lá, vamos pegar uma história de fantasia aí, o medieval, que eu gosto bastante do medieval, se bem que todo filme é uma ficção, seja ele Sim. qual área, né? Mas vamos lá. Senhor dos Anéis, o Tolkien quis atribuir um valor ao Gandalf, o Tolkien quis atribuir um valor ao Bilbo, Bolseiro, o Tolkien quis atribuir um valor aos elfos, ele quis atribuir um valor ao anel em si, né? Então, assim, quando você olha, cada uma daquelas coisas tinha um significado para ele, que ele atribui, que ele faz com que a gente observe. Agora, nós vamos interpretar isso através da nossa ótica, e aí vem as discussões, né? Ah, ele quis falar isso, quis falar aquilo. Nós podemos nunca saber o que ele quis falar, mas que ele quis falar alguma coisa, ele quis. Mas às vezes, eu penso que tem a ver apenas com a construção. No sentido assim, de que ele colocou ele colocou na ficção coisas que aconteceram com ele na realidade. Mas não, às vezes não com a finalidade de comunicar alguma coisa, mas com a finalidade de criar um personagem cheio de valores, sabe? Cheio de sentido. Entendeu? Porque assim, o Gandalf, eu percebo que o Gandalf comunica muitos valores a muitos tipos de pessoas. E aí que eu acho que é a grande mágica da ficção. A ficção faz com que a sua imaginação trabalhe. Por exemplo, imagino que Newton Folhas deu um exemplo da questão do filme do Avatar. Eu assisti no filme do Avatar como uma pessoa que ama a família tradicional, uma pessoa que entende o sentido da família, que ama estar em família, assistindo aquilo, talvez aquilo que produza no seu coração é alegria, sabe? Agora você imagina uma pessoa com uma família disfuncional, totalmente arrebentada, talvez aquilo produza tristeza para ela, porque a família dela não é aquilo. A Então, discussão sobre Avatar foi isso mesmo, foi a lacração, como o filme não tinha lacração, não tinha feminismo, como era uma família tradicional, onde o homem tinha a última palavra, a discussão do filme ficou em torno disso mesmo. Teve muita discussão sobre o porquê. O Jake, lembrei o nome do protagonista. O Jake não deixava a mulher lutar praticamente, né? Porque ela, no começo do filme, ela queria lutar, eles fugiram. Aí, depois, na tribo da água lá, ela queria sair nos tapas também lá. E ele também segurava. Os filhos também, inclusive, né? E aí depois, na batalha final, assim, lá no navio, que ela vai, empunha a arma lá e sai na mão com os caras, né? Que daí já são os vilões da história. Mas, tipo, Ok? muito dessa discussão foi. São os Por que. vilões. É que se o vilão for feminino, é vilões, né? Vilão, Vilões. vilãos. Vilões. Os vilões. Mas a discussão era por que o Jake tava suprimindo, entre aspas, ela, né? Ali na Mas é história. que tá. Eu acho que, tipo assim, eu tô falando isso, foi o que eu entendi. Eu não sei se o cara que escreveu o roteiro queria falar sobre isso. Mas, por exemplo, quando eu olhei para aquele filme, eu achei muito interessante a ideia da proteção, de como o Jake estava disposto a sacrificar o seu reinado, a sacrificar a sua vida pela sua família, sabe? Eu achei isso muito interessante, porque não é o que a gente vê nos demais filmes, sabe? A gente não vê a figura de um homem que sacrifica todo o seu reinado, todo o seu poder para proteger a sua família, sabe? O Homem de Ferro, na Marvel, tem uma história de redenção impressionante. Na verdade, o Homem de Todos Ferro os só filmes morreu de porque o ficção, Doutor ele- Estranho queria que ele morresse, só isso. Porque o Doutor Estranho podia escolher outras realidades, mas escolheu a que ele morreria. Eu vi esse vídeo aí, eu não acredito. Defendo o Doutor Estranho até o final. Toda ficção ela tem um aspecto redentivo, né? Sim, acho que faz parte do imaginário de todo Nossa. mundo também, na verdade, né? É que hoje a redenção ela mudou de lado, né? Você vai pegar aí. Porque vilão. se no filme você não tiver um problema pra resolver, não tem filme. Sabe? Sim, Mais ou menos isso. Sim. né? Igual vocês falaram que todo vilão hoje precisa ter a justificativa por trás, né? Eu não falei no plural agora para não cair no português de novo.
Mas é justamente uma discussão muito grande que tem hoje, porque hoje, pelo pessoal estar muito mais antenado em ter questões sociais em filmes, né? Exigir isso hoje de todo filme. Então, o vilão não tem que ser mais vilão porque ele é mau. Tipo assim, o Ele é Thanos. vítima. Não só isso também, mas ele tem que ter alguma coisa por trás que justifique tudo. Tem os É, motivos dele, a gente tem é, que ver o lado do vilão, né? igual no É. Dragon Ball. No Dragon Ball aparece o Freeza lá, o Freeza ainda tem motivação. Mas igual chega, sei lá, chegou um cara mais forte, o Goku fala assim, não, eu quero ser mais forte que ele. Pronto, essa é a motivação. A motivação é ser forte, então é algo vazio, né, hoje em dia, né, trazendo pra discussão atual. Agora, a gente pega qualquer vilão da Marvel, os melhores são aqueles que têm a motivação por trás. Não Eles, não- necessariamente, não eles viveram necessariamente dramas justificando. familiares, não, É, mas eles viveram dramas familiares, eles foram Por exemplo, Rev, rejeitados pela sociedade. O Robin Hood é um vilão ou não é? depende pra quem. Se você for capitalista, é. Se você for socialista, não. Se Não, você for da tribo mas dele, mas é interessante isso, porque os caras criaram uma ficção que você olha pro vilão e fala, ele é o herói, sabe? Mas eu acho isso muito bacana. Por exemplo, você vê isso em La Casa de Papel. Você vê que as pessoas pegam, os caras, eles entram na Casa da Moeda para tomar dinheiro por exemplo, e distribui esse dinheiro para a galera. É aquela coisa, aquele espírito Robin Hoodiano, sabe? Eu acho isso... Por que eu acho Eles não interessante? fazem isso. La Casa de Papel, eles entram para roubar dinheiro para eles, e uma das formas deles chamarem a atenção é jogar dinheiro para a Mas, galera, né? mas isso é interessante. O que isso suscita? O Porque, exemplo do Walter White no Breaking Bad. A esposa dele estava com câncer. Aliás, ele estava com câncer. Ele recebia um salário mequetrefe, que não estava de acordo com a qualificação dele. E ele não tem como pagar o tratamento desse câncer. O que, que ele começa a fazer? Traficar droga. Poxa, o cara tá fazendo o que é errado. Mas há um motivo ali. E aí I eu am acho the que é onde one é o who knocks. problema. É, porque, do you know my name? Say my name, né? Então aí você começa a relativizar o que é certo e o que é errado. Então, assim, se eu tenho essa motivação por trás, então não há problema. Só que a gente tem que passar a ler as coisas, não com base nas motivações que as pessoas têm por trás de fazer aquilo, das justificativas, mas com base naquela única regra de fé e prática que a gente tem que diz isso é certo e isso é errado. E aí, ó que legal, o C.S. Lewis, quando ele vai falar sobre significado, ele diz o seguinte, que significado é a condição antecedente tanto da verdade quanto da falsidade, cuja antítese, ali no caso da ficção, a antítese não é o erro, mas o absurdo, né? Ele era racionalista, por incrível que pareça, o C.S. Lewis ele era racionalista, e para ele a razão era o órgão natural da verdade, mas a imaginação é o órgão do sentido, quando ele faz com que a verdade tome uma forma, a verdade tome um sentido, quando ele faz com que a verdade ela seja recebida de maneira diferente. E aí o que acontece? Nisso que o Lennon falou é muito importante, porque você vê nas histórias de vilão, por exemplo, eles querem dar um sentido para a maldade. E o sentido não é o erro, é o absurdo. Entendeu? Então esses caras, eles são vilões. Não, eu já ia falar vilões também, influenciado pelo Tofolhas, né? Esses caras, Pega a eles são dicção que é ruim. vilões. Eles são vilões, não é porque há maldade neles, é porque o mundo imprimiu neles algo assim. Você vai pegar o Robin Hood, por exemplo. Robin Hood, ele não é vilão porque ele está roubando em nome do social, né? Tem até partido no Brasil que faz isso hoje, né? Então, assim, parece que a arte imita a vida, né? Parece. você vai. A Mas, live vai ser derrubada, tomar cuidado. mas olha só, as pessoas vão distorcendo o valor da verdade, né? Eles vão atribuindo sentido a algumas ações, né, que a gente vê na ficção, que elas distorcem ou elas esvaziam o conteúdo da verdade ou relativizam a verdade. Então, assim, a ficção é muito legal, é muito legal. Ela pode imprimir, ou desculpa, ela pode imprimir valores legais, ela pode imprimir valores legais, mas ela sempre está em busca de atribuir sentido para alguma coisa,
Né? Então, é por isso que eu falo que a obra em si ela não é neutra. Nenhum autor ele quis apenas contar uma história. Ele Sim. quis contar uma história de uma maneira que fosse atribuído algum sentido para as coisas que acontecem naquela história. O sentido pode ser vago ou não. O Tofolhas falou aí lá do Goku, né? Eu quero ser mais forte. Acabou. Esse é o meu sentido. Ponto. Ou ele pode ter algo mais elaborado. La Casa de Papel, Robin Hood. Mas, ó, Talvez. agora voltando a falar da La Casa de Papel. Você tem o vilão, mas tem uma coisa muito interessante que acontece na Casa de Papel. Quem que é o vilão? Aí falou da série queridinha do Vinícius, hein? Não, não, Defendendo. mas assim, mas Falou é mal, pronto. interessante. Agora Os nós vilões ficar são os até meio-dia bandidos, cara. falando disso da Casa de Mas é Papel. que tá, né? Porque você tem bandido dentro e fora da Casa da Moeda. Você tem um bandido que maltrata o Rio, por Mas exemplo. essa é a ideia que o La Casa de Papel está tentando usar para justificar aquilo que eles fizeram. Nós Mas somos Faz maus mal, eu porque o posso mundo é fazer mau. também. Não, mas é que tá, Rev. O que eu penso? Eu A acho hora assim, que os esse guardas vão filme- entrar na Casa de Papel e atiram para matar, a maioria das pessoas fala: nossa, coitado, pô, os guardas saíram de manhã de casa, deixaram a família, deixou a mãe, Sim, deixou o pai, deixou o filho, foi lá, pegou a arma, foi lá lutar contra os caras estão roubando a Casa de Papel. sim, Aí mas o é que 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 tá, Rev. acontece? Os caras metem bala para cima, eu tava torcendo pros guardas. Não, mas é que tá. O meu problema não é esse. O que eu tô falando é o seguinte: eu acho que esse tipo de ficção faz a gente pensar sobre tudo. Pensar de que, tipo assim, por exemplo, de que o vilão ele tá errado por ser vilão e por roubar. Assim como, por exemplo, os policiais estão errados por fazer o que fizeram, pela corrupção, pela forma que fizeram. Então, assim, às vezes a gente fala assim, ah, mas porque a gente tem que odiar o bandido, sim, mas também a gente tem que odiar a injustiça que é cometida pelo Estado, que eu acho que isso foi o que a Casa de Papel produziu em mim. Então, assim, eu não tô falando que eu amei aqueles caras e falei, nossa, como aqueles bandidos são incríveis. Mas você Para olha pra mim foi uma corrupção toda por justificativa. fora. Eu sei, Para mas mim foi uma mera justificativa para fazer o que eles fizeram. É que Então, assim, o roteiro é feito para Coringa. Se você pegar trazer. o Coringa. Ele vai trazer a empatia pelo protagonista da história. Então, igual É. o Leonardo falou do Coringa. No Deadpool, você sente a empatia por ele, pela perca eu da não namorada. sei O, mais que o eu não Deadpool. sinto Eu acho o tanto, não, mas, Deadpool cara, o o herói mais Coringa, louco, velho. velho. O cara Ele tem. é mesmo, mas, tipo o assim, Coringa eles velho. constroem uma história, só que assim, é que cada um vai ler com a ótica sua, né? Para mim, eu vi o Coringa como um egoísta desde o primeiro momento, um cara que, assim, para ele o mundo só funcionava se fosse do jeito dele. Então, inclusive, cada. isso tá na história do filme, porque a história dele que vai aparecendo ele com a namorada lá é tudo alucinação da mente dele. Aquilo lá não tá acontecendo. Então, É o por isso cara toda vez que. esquizofrênico. Sim, Eu então acho por que isso que toda vez ele no vê filme ela do sai Coringa. morrendo. No filme do Coringa tem um negócio muito, por exemplo. Porque o cara é palhaço. Ele tem um problema psicológico lá que ele, quando tá estressado, ele ri. Quando ele tá Aí, feliz, ele fica com cara de bravo e tal, né? Aquela só de disfunção lá. nervoso ele dá risada. Isso. Só que, cara, você olha lá, ele levantou, foi lá trabalhar e tal. Tá lá fazendo o serviço dele lá com aquela setinha girando ali e tal. Mano, os caras de graça, velho, de graça. Pega o negócio e dá nele, mano, sabe? Aí você Sim. fala, mano, o cara tá sofrendo de graça. Aí você começa a se identificar com o personagem ali e se compadecer dele e fala, cara, por que que fizeram isso com o coitado? E aí é onde começa a você se identificar com o personagem, né? Sim, Acho, mas você percebe que a resposta que o personagem dá ao mal Não que é é, cometido contra é ele mais é mal. muito pior do que o mal que foi cometido contra ele. Então, assim, eu vejo ali também, né? Aí você vai falar, mas o pastor vendo, tá? Eu vejo como nós respondemos pecaminosamente ao pecado que é cometido contra Dos nós. outros. sim. Eu acho que assim, que toda a história, todo filme, ele vai trazer algum personagem pra você ter a empatia produzida. Seja Verdade. ele bom ou ruim. Então, eu vou trazer assim, por exemplo, no Pantera Negra, que todo mundo gostou do primeiro filme, que é realmente uma obra-prima. Pra mim, eu gosto muito do primeiro filme. Não só pela questão social, mas pelo filme, cinematograficamente também o que ele é. Ele e o Killmonger brigando assim. Só que aí tem o 2. O 2, o Chadwick morreu, né? Ele não tinha como estar mais no filme. Trouxeram o manto do Pantera Negra pra irmã dele. Só que a irmã dele não tem, ninguém desenvolveu nada por ela, assim. Ela não é uma personagem que vai trazer esse sentimento de empatia pra você começar a gostar dela. E ela é uma personagem boa, né? Ela É que vai eles fazer. tinham o filme pronto e o cara morreu. Então você tem que pôr É, alguém. aí tipo assim,
essa história que deveria trazer esse sentimento pra alguém não trouxe, pelo menos pra mim não. É um personagem que eu não tava nem ligando. É o terciário, quaternário do filme e tá lá, pegou um monte importante. Então, tipo assim, todo filme vai tentar trazer sua justificação pra ele, pro personagem principal, seja ele o lado dele, e a gente acaba captando tudo isso que tem por trás, né? Então, conforme a nossa lei moral, conforme aquilo que a gente acredita, a gente tira o que é bom e o que é ruim do filme, da Um série. negócio que eu achei legal no Coringa é que, por exemplo, ele é um universo sem Deus, né? Ah, ali é a Sem Arca, né? proje... Tudo de ruim existe Isso. lá. Ali é um universo sem Deus. Não existe nenhum conceito. Tipo, acontece alguma coisa ruim, hoje até o ateu fala, ai meu Deus, né? O avião tá caindo, o cara fala, ai meu Deus, nem acredito. Ali não tem nem isso. Nossa senhora. Então você percebe que um universo sem Deus, a resposta ao mal é sempre mais mal. E cada vez o buraco vai afundando mais. E aí você vê todo aquele universo caótico. E sem esperança, sem. Ali a única coisa que tem é o cara ascender de uma classe social mais baixa para uma classe social mais alta. Mas a gente que sabe que a vida não é só isso, tem algo muito mais além. Só que no Depende. universo ali fechado, não tem, entende? Se você for como os A nossos vida se resume a governantes, a isso. vida vai ser só isso. Não, É que em mas Arca eu acho ali que mesmo tudo é pecaminoso, né? Desde o mais baixo até o mais alto. Você tá na sociedade É baixa um ali que todo clima mundo rouba todo pesado, mundo, velho. pra ir pra cima que todo mundo rouba todo mundo também. você sai de uma opressão para se tornar um opressor, né? Aí É tem isso, lá as máfias, tem o essa pinguim, né? é a treta. Eu só acho O, que nenhum autor quis apenas contar uma história. Eu acho que todos eles queriam imprimir os seus valores através dessa história, seja É, o uhum. eu valor digo que nem compensatório. pode ser que haja o objetivo de imprimir os valores que o escritor, o roteirista tem. Mas pode ser também que por uma limitação dele, ele não consiga imprimir valores diferentes. Tipo, seja algo passivo e não ativo, sabe? Porque se você parar para pensar, nenhuma ficção vai conseguir ser. Ninguém vai conseguir projetar uma ficção que fuja das limitações humanas deles. É, por exemplo, quando você olha para a antiguidade, as pessoas projetando deuses, elas projetam deuses segundo aquilo que elas querem, né? Que esse Deus seja, limitados à visão delas. E a gente olha, por exemplo, para a Escritura, você não tem um Deus que poderia ser projetado, é um Deus que excede a criatura. É um Sim, Deus que não está contido em uma limitação aqui, na cabeça, né? Em uma limitação da visão de quem o projeta. Então é isso. Qualquer obra de ficção, você sempre vai ver que tem essa limitação humana por trás. Você olha, por exemplo, no caso da Marvel. Eu lembro que quando foi para culminar lá na guerra do infinito ali, onde ia juntar todos os filmes ali, né, e todos os heróis, o maioral era o Thanos. Todo mundo tinha medo do Thanos e tudo mais. É. E Aí resolveu o o filme problema do Thanos. constrói pra que toda aparição dele a gente acha que vai dar merda. Ele aparece, Isso. a imponência dele que tá ali é muito forte. Tipo assim, Sim. ele chega pra lutar com. Primeiro O ele. Hulk, ele A dá um primeira tapa no aparição Hulk. dele é com o Hulk no filme. Ele já, tipo assim, você já fica, eita, Ele ele fala, bateu no Hulk, que é o mais forte. Então toda aparição dele, você já fica, nossa, vai dar ruim. Agora já era. aí beleza, aí resolveu o problema do Thanos, o cara maioral. O que que o roteirista precisa de alguém mais maioral ainda? Aí vem os Celestiais, se eu não me engano, que são maiores que o Thanos. Celestiais não, É do os filme do Eternos. Eternos. Isso, Eternos. Nossa, mas esse filme Aí, é ruim, não fala assim, não. não, é horrível. não, mas Ainda mais com lá no aquela cena Marvel forçada. mesmo, lá no Marvel Aí, mesmo, a hora que eles aí se acima, juntaram, eles destruíram o Thanos. sim, é aí que eu tô dizendo. Só que, por exemplo, resolvemos um grande problema. Esse cara que era o maioral, né? Porque o Thanos estava acima de toda a criação ali, praticamente. Aí eles projetam algo que é mais maioral do que o Thanos, que daí seriam os Eternos. Acima dos Eternos tem os Celestiais. Acima dos Celestiais há algo
maior que os celestiais. Então sempre tem essa escadinha de que precisa ter algo maior. E só que tudo isso é contido em algo criado. O Deus da Bíblia não. É um Deus que excede isso, que está acima de todas essas coisas e que não há nada além dele. No Thor tem a entidade Uhum. lá que ele faz o pedido, né? No... Uhum. A criança volta a viver. Então, eu não lembro da entidade agora. Mas é isso, tipo assim, ela é como se fosse o auge do auge. Tem um livro muito massa que ele relata isso, é um livro sobre cosmovisão. O nome dele é Dando Nome ao Elefante, de James Sire. Vale a pena ler, é muito top, porque ele vai trabalhar esse aspecto de. E o maior? Quem é maior que isso? Quem é maior que aquilo? E vai culminar na pessoa de Deus, né? Mas eu acho que a Galera, ficção ela revela esse caráter divino em nós, sabe? Eu acho que é muito legal quando a gente olha pela essa perspectiva de que criar alguma coisa, ou de que pensar na possibilidade de você criar uma coisa que não existe, de você montar uma história que não existe, isso tem muito a ver da imagem de Deus no homem. Essa capacidade criativa, essa capacidade de produzir as coisas. Agora é óbvio, nós vivemos num mundo caído, né? E no mundo caído, pessoas Lewis caídas fala constroem algo coisas assim. caídas, né? O Lewis fala algo parecido nesse sentido, é que se eu consigo desejar algo que não. Se o meu coração tem desejos que não se satisfazem aqui, é sinal que há algo além daqui. Algo mais ou menos assim. É sinal que há algo além daqui que possa me satisfazer, sabe? E ele projeta isso em Deus, que não está contido na criação. Então, por mais que a obra de ficção às vezes seja fascinante e traga coisas cada vez maiores, por exemplo, igual os Celestiais lá e tal, que tem até aquela cena no Eternos que ele abre o céu, você fala, nossa, quanto poder e tal. É Por verdade. Eles mais que o ser criam humano planetas, tenha né, também. isso, o Transformers, os robozinhos pequenos, tem os Transformers é maiores, massa. tem o robô que se Ótimo. transforma num planeta, velho. E aí, se você olhar lá na ficção, se eu não me engano, tem até que se transforma num universo, que é em uma outra dimensão. Então, assim, toda É, ficção sempre vai estar limitada ao seu criador, que no caso, nós criamos ficções. E nós não conseguimos exceder isso, sabe? Eu só acho que uma coisa que a gente precisa estar bastante atento é o aspecto da gente não minorizar a intenção do autor, né? Eles queriam comunicar algo através da ficção. Vou dar um exemplo claro, vamos lá. Uma ficção bíblica, Jesus falando por parábolas. sim. Jesus criou uma ficção, uma história bíblica. E havia tanto o sentido da parábola em si, quanto o objetivo da parábola em si. Há parábolas que Jesus usou para que as pessoas entendessem melhor, e há parábolas que Jesus usou para que elas não entendessem. E ele disse isso bem claro para os discípulos. Ele falou, por que o senhor falou assim? Ele falou, eu disse assim para que eles não entendam. Eu não quero que eles entendam o que eu quero dizer aqui. Então, havia um sentido. Eu acredito que todo autor ele tem um sentido. O cara não vai escrever um filme porque ele apenas queria contar uma história neutra e ele é um cara mega criativo e ele pensa A e ele escreve a história toda focada em B. Eu não acredito nisso, né? Eu acredito que ele vai imprimir os seus valores, os seus pensamentos ali na história. Haja visto aquilo que até o Lucas falou aí sobre hoje os filmes serem obrigados a ter uma visão social, tal. Por quê? Porque eles precisam. Todo mundo hoje está querendo saber o que o autor pensa acerca dos acontecimentos sociais, da humanidade nos nossos dias hoje. Então, se ele não imprimir aquilo no filme, ele, Sim, ele, é. E ele é execrado. a gente vê hoje, por exemplo, o Jordan Peele, ele é um diretor negro, né? Ele fala que os filmes deles, os protagonistas, vão ser sempre negros. Então ele é o diretor do Corra, do Nós, é tudo nome de filme curto, nome curto, Imagina assim. imagina um diretor branco falando isso. É, fica legal, né? É o que eu É, falo para você. então, O tipo assim, mundo. os filmes deles vão trazer o pensamento dele, né? Por trás. E até a definição que eu trouxe no Google no começo é justamente isso. É a visão particular de cada pessoa que tá ali, imprimida numa obra. Sim, O que eu mas quis dizer é que, ainda que ele tente fugir dos pressupostos que ele tem no coração e na mente, ele não consegue. Não E às consegue. vezes ele pode imprimir isso intencionalmente ou passivamente.
É, ele pode imprimir Sim, intencionalmente os aspectos que ele quer, mas tem muita coisa que passivamente ele acaba imprimindo porque é a natureza dele. sim, mas o que eu tô dizendo é o seguinte, na minha forma de pensar, por exemplo, quando você olha para quando você olha para o Casa de Hobbit, papel. quando você olha para o Hobbit, foi onde surgiu essa discussão. Quando você olha para as obras do Tolkien, você não vê a preocupação em Tolkien em atribuir sentido aos personagens. Quem Lógico atribui que o tem, sentido cara. são as Não, pessoas lógico que que estudam. tem. E Mas Você sim, pega, você pega a linha de cada personagem do princípio ao fim, tem um sentido claro, não é, não objetivo, não é isso que eu estou direto. falando, o que eu estou falando é o seguinte, quando a inclusive gente. de trabalhar na reconstrução do imaginário da época, onde Mas os valores Sim. estavam sendo mas perdidos. deixa eu só. Mas isso quem interpretou somos nós. Eu Nós acho que o interpretamos Tolkien isso. tropeçou numa pedra e colocou o tal. Eu acho assim, né, eu acho que, na minha opinião, o Tolkien não escreveu as coisas para que as pessoas falem, nossa, eu preciso de encontrar Cristo na sua obra. Essa é a Aí minha é opinião. outra coisa. É O isso que eu estou fato tentando. de Não é encontrar isso. Cristo é uma coisa. Agora, Mas ele não escreveu sem sentido. não estou falando que ele escreveu sem Você, sentido, até porque assim, o que eu penso é o seguinte: quando eu olho para a obra do Tolkien, todo mundo escreve uma coisa com sentido, ninguém é neutro, não é essa a ideia. Mas a ideia da obra dele não era que as pessoas atribuíssem sentido a isso. Entendeu? Tudo que você escreve tem um propósito, tem um sentido. Você é um autor, ninguém consegue ser neutro nas coisas. Quando você vai criar um vilão, quando você vai criar um herói, tudo isso tem um sentido. Mas eu penso assim: quando Tolkien escreveu isso, quem atribuiu valor às coisas ou aos personagens foram as pessoas depois, com base em outros livros dele e outras coisas que a gente não tem certeza se é verdade ou não. A gente supõe que é. eu Entendeu? vejo assim, quando ele escreveu com um sentido claro, lógico e objetivo. Mas quem interpreta esse Nós, sentido? não, ele escreveu. Veja bem, ele escreveu com sentido claro, lógico e objetivo. Ponto. Algumas coisas disso são claras, outras coisas são especulações que nós vamos procurar achar. Ele pode não ter escrito com o objetivo de fazer teologia e cristologia, mas que ele imprimiu ali a sua teologia, a sua cristologia, a sua teogonia, aquilo que ele pensa do mundo, ele imprimiu. Então, assim, aí cabe a cada um de nós interpretar ou não. Mas não dá para dizer que ele quis contar só uma história. Ele contou uma história da maneira como ele vê o mundo, como ele pensa. Ele pode não ter deixado claro para nós, ou melhor, para mim, ele deixou bastante claro como ele pensa, como ele vê o mundo. Agora, é claro que também tem hoje essa galera aí do mundo copy, não necessariamente o cara do site Mundo Copy, aí, mas hoje o pessoal está tentando buscar teologia em tudo. Eu acho que a ideia é de tentar ver qual a percepção cristológica do cara ali naquele filme, porque todo filme também conta uma história de redenção. Todo filme tenta resolver uma problemática, todo filme, né? Agora, Fox falou na igreja uma vez, né, sobre a ideia do você ter um estado original, tem uma queda, tem uma redenção e o desfecho. cosmovisão Todo isso, filme é né? isso. Isso, É, cosmovisão. Isso é o padrão de qualquer roteiro. mas, Segue. galera, foi bom estar com vocês, foi bom brincar com vocês, né? Eu espero que esse primeiro capítulo aí tenha sido muito legal, esse primeiro episódio, né? A gente ainda está aprendendo a lidar aí com um podcast, né? Não sei se a gente manteve aí na ficção mesmo, né? Ou se a gente foi para uma realidade bem paralela, que é uma outra ficção. Continua sendo, tá tudo ali, tudo ficção. Tá tudo dentro, né? Obrigado, Lucas, aí, pela ideia de ter montado o podcast, né? Além do secular. E é legal mesmo, porque essa é a ideia, né, da gente ver além do secular. Obrigado, pessoal que participou, Vinícius. Obrigado, Lennon. Né? Espero estar com vocês nos próximos aí. Vamos que vamos. Deus abençoe. Um abraço. Fiquem com Deus. Valeu, Heavy. Tchau, tchau, Ed. Ou uma coisa pra falar. É legal que, por exemplo, que o Lucas falou que tipo, nenhum filme foge dessa problemática, né? Dessa linha. Isso eu acho que aponta para a mesma maneira como Deus coordenou a história do universo. Havia um estado original, houve uma queda, tem uma redenção e vai haver uma consumação final. E por mais que o ser humano tente fugir disso em projetar as coisas, no caso em criar ficções, ele não consegue, porque está sujeito à imagem do seu criador, sabe? Não tem como ele imaginar uma história que seja diferente dessa sequência de eventos que coordene a história, assim.
Sim, e quando a gente trazendo esse exemplo para um mundo, sei lá, MCU, por exemplo, universo de heróis, né? Então ali a gente tem a mais clara percepção do que é um herói. A maioria das grandes e boas histórias contam isso, né? É o Homem de Ferro, é o Doutor Estranho, quando ele sofre um acidente, depois ele tá no auge da arrogância, aí depois ele tem a queda dele, que é o Outra coisa, mas acidente, você já se perguntou por que a gente considera esses caras heróis? Isso porque é uma eles, coisa legal de se falar também. tecnicamente eles batem nos vilões, em quem é vilão, né? Mas por exemplo, você acha que o Homem de Ferro é realmente é um herói? Eu tô falando Não, assim, do ponto de vista da verdade. eu Se acho que você- ele se tornou um herói. Ele salvou metade do mundo, Segundo a mas Bíblia, ele é só um filantropo arrogante e bilionário, egoísta, bilionário. Mas você assistiu The Boys? já. Eu acho interessante a perspectiva do The Boys no sentido assim, de como seria um mundo real com heróis. É verdade. Não, o mundo heróico é o mundo de The Boys. No mundo, trazendo no mundo real, Aham. assim, pra mim é realmente aquilo lá. Eles não fazendo nada além de se vender. É, Não, tipo assim, dos caras usando patrocinar do poder, refrigerante. Tá ligado? os caras usando do poder para governar. Assim, igual tem o Me Homelander, né? parece que imita um pouco a realidade, né? Você usa o Não, poder para é. subjugar as pessoas. E seria São heróis isso. sem Alguém com Cristo, poder. né? Não, a gente não tem poder, já acontece isso. Sabe? O poder que as pessoas têm é o financeiro, né? Isso já acontece. Imagine se tivesse poderes reais, né? A Starlight, que só brilha o olho. Mas eu acho muito interessante como a ficção, embora para mim, no meu ponto de vista, eu acho que a arte e a ficção, elas não precisam de uma explicação, sabe? Eu acho Eu que entendi seu ponto. eu acho assim, de que a gente ficar tentando romantizar ou trazer sentido para a obra desses caras, a gente pode fazer isso, não é que eu não tô falando que não é permitido fazer isso, a gente pode fazer isso. Eu só não acho que seja o objetivo do autor, Eu entendeu? acredito que existem obras para você trazer o significado, trazer o sentido mais profundo, mais pesado assim. Existem obras que você tá lá para assistir, passou 2 horas e é isso, acabou. Não vai mudar a É, sua vida. Vai não te vai fazer mudar Aquele bem. filme nada. romântico que é tudo igual ao outro, sabe? Comédia romântica. Eu quero Um fazer. absurdo você assistir, velho. Exatamente. Tipo assim, filme de comédia romântica. Tem 500 igual. Mas você tá assistindo? Tem os filmes bons e tem os filmes ruins. Mas Uhum. quando você tá assistindo, aquilo te traz o sentimento, putz, ó, eu passei por isso também quando eu tava no começo do relacionamento. Sei lá, qualquer coisa Mas assim. é aquilo que a gente estava falando do imaginário moral, sabe? É, De que a ficção produz-se em você. Você vai olhar aquilo que está ali e é natural que você comece a relacionar aquilo com o seu senso moral. Tipo sim. assim, pô, tu vê, que nem eu falei sobre o exemplo da La Casa de Papel. No meu ponto de vista moral, todos ali estão errados, sabe? Porque você vê o bandido que é bandido e tá errado por ser bandido por roubar. Eu quero Você trazer um vê, exemplo aqui, Velozes e Furiosos. tá tudo Eles errado estão, também. O cara tá mas eles, tirando racha, eles cometendo estão crime. roubando dos caras que são criminosos, igual no Rio. Eles roubam o cofre do Racha criminoso. pode. Também é roubo, não deixa de ser roubo. Entendeu? Então, tipo assim, eu acho que essa O é. roubo não é justificado porque você rouba um ladrão, sabe? O roubo não é É, justificável em hipótese alguma. Mas é que ele, tá, Leno, mas se você for assistir qualquer obra de ficção com esse pensamento, você perde a ideia da ficção. Você entendeu? Tipo assim, a ideia, o que eu penso, a ideia da ficção é produzir em você, no momento em que você está assistindo, sentimentos morais e sentimentos em si. Tipo assim, pô, tu tá vendo Velozes e Furiosos, aí tu vê que um carro pulou de um avião, mano. Você fala, nossa, velho. Eu sei que aquilo não existe na realidade, mas eu lembro que quando eu tava assistindo isso no cinema, minha sogra chegou a desviar dos carros assim que a gente tava assistindo. Então, tipo mas assim, dá mano, isso vontade de não é sair real. Ó, acelerando um depois, carro hein? pular de um avião, beleza. O Mas eu problema é digo, quando você tem valores morais ali tentando ser passados como verdade. não, mas calma, Acho que Leno, a mas gente tem que estar esperto para analisar o que é bom e o que não é. Mas é que tá, O velho. valor A moral ideia, deles é família. Família. mas assim, Leno, a ideia do filme não é essa, velho. Os caras não escreveram o filme pra que você fale, nossa, ó, pessoal, vamos assistir Velozes e Furiosos aqui no culto pra que a gente possa. Não, mano, é Tirar pra um você racha se depois. divertir, pra você. Uma das funções da ficção é que você se divirta, que você assista com aquilo com alegria, com emoção, sentindo aquilo que ela quer te passar, no sentido assim de você sentir apreensão, você sentir preocupação. Então, assim, isso é muito maneiro da obra de ficção. Agora, tipo assim, se você for assistir toda obra de ficção falando, ah, não, ó,
eu não posso gostar do vilão. Aí você vai perder, por exemplo, se você partir para esse princípio para assistir Coringa, você nem vai começar a assistir Coringa. Você vai aprender aquilo que o filme pode te passar sobre alguma coisa, você vai deixar de aprender porque você foi com esse pressuposto. Então, eu acho assim, que você tem que assistir obras de ficção com a ideia de que, assim, aquilo vai te produzir alguma coisa? Claro que vai te produzir alguma coisa, tudo produz alguma coisa. Não existe neutralidade em nada. Nada é neutro, entendeu? Só que eu acho que você precisa respeitar a ficção em si. Aquilo não é real. Vinícius, mas aquilo não é real, mas aquilo me produz alguma coisa. Sim, aí você tem que tomar cuidado com aquilo, com o que aquilo te produz, você entendeu? Aí vai de você, os seus valores, os seus pressupostos, quem você é. E beleza, agora a partir de quem você é, você vai interpretar aquilo que você acabou de assistir. Mas aquilo não é real, tá ligado? Aquilo não existe, entendeu? E a minha preocupação é que a gente comece a tratar a ficção como algo real, ou como, tipo assim, como se fosse, como se diz, como se fosse Regra de fé e prática. isso, tá ligado? Tipo assim, não, aquele personagem é assim, então ele se aproxima da verdade, então eu tenho que fazer isso, tá ligado? Porque eu acho que não é esse o propósito da ficção. Mas eu acho que esse é o A gente vai perigo. ficar Sim, mas Porque se a gente assiste, se nós assistimos ficção sem ter isso em mente, e a gente sabe que sem a iluminação do evangelho no nosso coração, as pessoas não têm isso em mente. Se a gente assistir aquilo meramente por assistir, engolir tá tudo de boa e não analisar o que você está engolindo, Mas as eu não tô pessoas engolindo aquilo, mano. elas acabam adquirindo os valores que aquele filme vai passar. Ela vai Mas eu achar não que. tô, Porque mas eu assim, não você tô pega engolindo uma pessoa aquilo. que não tem referencial algum de verdade. Mas a culpa não é da Qualquer ficção, é coisa da que pessoa. digam. Não, qualquer coisa que digam para ela que aquilo é correto, ela vai falar: não, legal, gostei disso aí, vou seguir. Mas a culpa não é da Ainda que o ficção. É autor uma da via de mão ficção dupla isso aí não também. tenha essa intenção, ou ele tem a intenção, ele pode ter e pode não ter. Nós não temos como julgar o coração da pessoa que escreveu a obra. Só que os efeitos disso, em quem assiste, a gente tem que pensar. Por isso que você Eu, não pode. eu Tipo acho que assim, assim, filme não é só um filme, entendeu? As comédia não é só uma comédia. Pra mim, por exemplo, eu não vou assistir. Sempre tem algo por trás. gente grande tem algo por trás. Tem a diversão em família, ali. Tem Pô, a vontade de um assim, cara que é casado e quer voltar a viver o que ele vivia na época da adolescência, o que não mas você viu, pode. velho? Você assistiu isso e você lembrou disso. Eu nem lembrava disso, velho. Pra você ter ideia. Entendeu? Então Por você exemplo, precisa se armar melhor. quando eu vou Você assistir tem dois Velozes tipos para criar. e quando eu vou assistir Velozes e Furiosos, eu não fico assim, nossa, ó, o que o Toretto quer me ensinar sobre Cristo? Não, mano, eu só vou assistir, eu quero ver o Não, eu cara também não fico correr, eu assim. quero ver carro pular de helicóptero, eu quero ver gente dando pirueta, dando mortal, é isso que eu quero assistir, entendeu? Você é Porque, o cara que gosta de filme de ação sem sentido e eu gosto de filosofar em cima do filme. Pronto. não, exatamente, mas Ele é o agora, cara que assiste Donnie Darko, gosta de assistir Midsommar, Laranja Mecânica, só essas paradas assim. Que é cara, Esse eu acho seletivo nem tanto, mas tipo, Interestelar, você fala, lista de nossa, Schindler. que o Interestelar eu achei bem sim. ruim, eu achei Interestelar bem ruim, Eu tenho que assistir ainda, mano. Eu, Cara, eu muito conheço a bom, trilha muito sonora do filme e bom. não conheço o eu filme. achei, eu achei o O filme filme muito é excelente. pra você, Leno. Ih, Eu achei o filme Isso. muito sem sentido, velho. Tipo, de Vinícius. verdade. Você assistiu Perdido em Marte? Assisti também. Assisti. Você gostou, Vinícius? Mano, tipo assim, pra mim, não é o tipo de filme que eu acho maneiro. O Vinícius tem preconceito com filme de nave. Não, Vinícius, não. eu acho que ele curte aquele filme tipo Missão Impossível, sabe? Aquele Também filme de curto, ação que velho. nasce e Existe morre ali. beleza nisso. Eu Existe não gosto beleza desse nisso. filme. James Existe Bond. beleza nisso, mano. Entendeu? Eu acho isso muito A maneiro. mensagem por trás é muito fraca. Eu sei lá, não Mas, acho Ah lá, bacana. é. mas Eu acho que o filme tem que te mensagem, eu fazer não quero ouvir pensar, velho. mensagem, mano. Eu não Eu sou, quero ouvir eu sou da mensagem. linha do Você quer Vinícius Eu quero ver também. Eu distrair não gente a quero dando cabeça. mensagem também, mortal, mano. não. Eu É. quero ver Você o quer cara distrair a dando um avião cabeça ou não? Eu com. quero pensar. Mano, eu saí do Então, quando Velozes eu e quero Furiosos pensar, eu vou ler muito alguma feliz, coisa. mano. Eu também, eu Por achei que Velozes que e eu Furiosos não. animado, feliz, mano. Vontade de sair derrapando o carro ali na São Não, Paulo. velho, Nossa. exatamente, mano. É essa a ideia.
Agora sim, o Leno é o tipo de cara que gosta de assistir o filme e gosta de ficar passando 2 dias sofrendo porque as pessoas amam o Coringa e elas deveriam odiar o Coringa. Não, eu gosto de pensar os porquês que o roteirista pensou e quis imprimir aquilo no filme. Não, Mas ó, você sabe se o roteirista quis imprimir isso? Se ele imprimiu por algum motivo, ele tá. Então, depende, isso quando ele dá é entrevista outra falando, coisa também. sim. Será que ele quis falar assim? Será que ele não quis? Será que ele quis mostrar isso? O que estava se passando na cabeça quando ele idealizou isso? Eu gosto de pensar nesse sentido. Eu acho que assim, por exemplo, nenhum filme ele vai trazer uma grande revolução moral pra ninguém. Pra mim, o filme ele vai A regra de parar fé e ali. prática não é ele. Por exemplo, assim, igual a gente falou bastante do Coringa aqui, mas sei lá, alguns filmes mais pesados que trazem mais essa questão social. The Handmaid's Tale, por exemplo, que traz a questão que a mulher que comanda a sociedade lá. Até Rick and Morty. Rick and Morty Aí, traz muito Rick and disso. Morty. Tipo Demora assim, muito viajado, velho. Rick and Morty é uma obra é uma obra-prima. extremamente humanista, existencialista, teia, velho. Sim. Mas você dá risada com E ele? aí, eu dou risada. Então será que Mas ele a não é bom? questão. Só que, qual que é a. Não, ele é muito bom. Só que assim, Eu já não gosto de Rick and Morty. Eu eu demoro acho super demais. É show. engraçado, mas eu acho muito viajado, mano. Não, então, é isso que eu quero Só que, por falar. exemplo, ali você tem valores sendo impressos e dizendo Deus não existe a todo momento. A Mas tem um existência não tem episódio que o sentido. Rick, ele se questiona e ele vai parar, que ele fala no episódio que talvez exista algo por trás. Mesmo sendo o Rick, que é a pessoa mais humanista, nihilista da história dos Porque ele desenhos. chegou em um momento em que o universo não satisfez mais nada dele. É o que o Lewis falou. Se há coisas que eu almejo que esse universo não é capaz de me satisfazer e de responder, pode ser que exista algo além daqui, que exceda a criação. Só que, Eu- por exemplo, você pega quem não conhece o Evangelho, a pessoa olha para aquilo ali e acha super normal. Cara, acho que é no segundo ou no primeiro episódio, É o ele normal descarta dela. Não que não... ele descarta toda a existência, os relacionamentos que ele tem com a família que ele tem por uma outra de um universo paralelo, só porque o experimento do Rick deu errado. Então, quer dizer, aquilo que eu sinto por uma pessoa, meu relacionamento com meu pai não vale nada, é simplesmente descartável. E eu posso trocá-lo por algo que seja parecido em um outro universo paralelo? Não, peraí, tem alguma coisa errada aí. O problema é você olhar para isso e falar assim, não, de boa. Por quê? Porque pode ser que você esteja fazendo isso na sua vida. mas Mas eu é acho que que tá, assim, Leno, as entendeu? A obras. gente tá voltando sempre pro mesmo problema. O problema é quem interpreta a ficção. A gente entrou no loop aqui da conversa. O Tipo problema é quem assim, interpreta a ficção. pra trazer, igual eu falei antes, é uma via de mão dupla. Tem a intenção do autor, tem a nossa intenção. Igual eu queria falar, nenhum filme vai te trazer uma revolução moral, porque nenhum filme vai passar por cima daquilo que você já tem dentro de você. Então, se a pessoa tem problema com a família, sei lá, tá rejeitando o pai e a mãe, igual o Rick fez, rejeitou a família dele. Não é um filme que vai fazer que a pessoa faça isso também. Se alguém tem, sei lá, a pessoa tem bom relacionamento, convive com os pais bem, ama os pais, como deveria ser com todo mundo. Se tem um filme que ela vai assistir o Rick fazendo isso aí, pra ela, tanto faz, ela sabe que aquilo tá errado. Aí, tipo assim, nenhum filme vai trazer um valor que vai ultrapassar os limites que a pessoa já tem. E existem filmes que vão te fazer pensar, que são os filmes, igual o filme do Jordan Peele, aqueles filmes mais introspectivos. Por exemplo, tem um filme de romance que chama Por Lugares Incríveis, É que legal, mano. Legal. tem o romance lá e no final o cara. Vou falar o final, gente. Se você não assistiu Por Lugares Incríveis que assistir, não escutem o que eu vou falar aqui agora. Mas no final o cara se mata. Tipo assim, traz muito aquilo do pensamento do que é o suicídio. Tipo assim, eles estavam convivendo e a pessoa, de repente, assim, ela foi lá e se matou. Então, vão trazer esses momentos introspectivos para você, de pensar sobre a sociedade, sobre como que a gente está tratando as pessoas, sobre como que a gente tem convivido em comunhão. Só que vão ter filmes que o que vai produzir em você é a diversão momentânea. Filme de comédia, Deixa eu falar uma parada. filmes Só da Marvel. parece. Não, Deixa eu só então, falar uma é isso que parada. eu quero. É isso que eu falei. Tipo assim, tá, esse filme vai ter um significado por trás que o autor quis trazer ou não? Tem. Mas pra gente, vai produzir isso em nós? Igual o Toretto. Tem lá no Velociraptor que eu trouxe de exemplo.
Tem lá a questão da família, tem a questão do roubo. Só que pra mim é um filme de carro capotando, Transformers. Que é um filme mais proteger os amigos que Transformers ali. Só que pra Transformers, mim é um filme de explosão, mano. Pra mim é carro voando, atirando, robô Exatamente, explodindo. velho. Outra coisa que eu tava pensando, Pode ser que pra eu você acho, seja só isso, mas não é só isso. eu acho assim, eu acho que existe ficção ruim e existe. Não, Léo, você não pode afirmar que não é só isso. Não foi você que escreveu o filme. A forma como você interpreta não é o que a coisa é, Leno. É isso que eu tô falando. A gente pode trazer a obra como uma peça Ó. cinematográfica, que é, para mim, o princípio da ficção. É algo para você se entreter com aquilo. O Por que exemplo, vai, o eu que acho você assim, vai produzir disso, o que vai ser produzindo você, é a parte secundária daquilo que é vou te dar um ficção, pelo exemplo. menos pra Eu mim. acho que existe Mas ficção deixa o ruim. Vinícius falar, Tá bom. depois eu vou citar um filme. Eu acho que existe ficção ruim e ficção boa no Sim, português. Por exemplo, sim. tem coisas que eu não assisto em casa. Acho que é ruim, cara. Vou te dar um exemplo. Eu gosto muito de Game of Thrones, mas chegou um período de Game of Thrones que eu tinha que pular algumas cenas, mano. Das primeiras É, temporadas, a principalmente. primeira temporada é tensa, hein? Então, assim, tipo, você tinha que pular algumas coisas. Por quê? Mas é uma obra de ficção, cara. É uma obra de ficção que produz coisas ruins, entendeu? No meu ponto de vista. Por quê? Porque você vê sexo explícito, você vê algumas coisas explícitas que não é legal você assistir, sabe? Então eu penso assim, de que esse tipo de coisa é ruim você assistir. Eu acho que existe, como eu disse, eu acho que existe ficção boa, ficção ruim. Então, é que isso tá implícito. Tipo assim, tem o fator objetivo e o fator subjetivo. A gente ficou Uhum. muito tempo aqui discutindo o subjetivo, que é aquilo que vem trazendo na mente. Então, cada pessoa, tem gente que não vai entender. Eu já assisti Donnie Darko, não entendi nada daquele filme lá. Tem gente que acha que entendeu. Então, assim, Lá é tenso. Que acha, a- né? é igual assim, a gente discutiu isso aí no começo, né? Sobre a questão do sexo explícito, sobre morte, assassinato. Isso aí, tipo, a gente está vendo, né? A gente julga o que é bom e o que é ruim a partir disso também. Folha, eu acho que a gente podia começar a caminhar para o final, no sentido de Sim, que o quê? Da gente começar a fazer um negócio interessante. Assim, de a gente começar a pensar de como que o cristianismo lida com a ficção, sabe? Como é que o cristão deve lidar com as obras de ficções. Eu acho que a gente já deu alguns apontamentos sobre isso. O Heavy faz falou sentido. sobre isso, o Lennon também já, no sentido de que o quê? De que quem deve formar o seu caráter é a sua leitura das escrituras, o seu contato com a verdade, que é as escrituras, com Deus. Isso forma o seu caráter. E você precisa ter um filtro para todas essas coisas, assim como você precisa de um filtro para tudo na vida, não é só para Sim, ficção. exatamente. Pra É pra tudo na filme, vida, pra música, é, principalmente música. exatamente. Por isso que você não tem que estar preocupado somente com a obra, mas o que está por É, trás daquela obra. Mas o que a gente está falando, não é que, o que eu estou falando não é que você não tem que se preocupar com isso. O que eu estou falando é que você não sabe o que está por trás daquilo. Porque aquilo a não ser que o autor revela. A não ser que o cara, vamos supor, um cara que é satanista, faça um filme e fala, ó, eu estou fazendo esse filme pro diabo dominar sua família. Mas se ele não fala isso, você não tem como ler a vida do cara. É isso que eu estou falando, entendeu? Mas você lê a obra. Mas é isso que eu estou falando. Você lê a Lendo obra. a obra, você conhece quem é o cara. Cara, isso é o que você pressupõe, entendeu? Agora, por exemplo, quem que escreveu o Transformers? Michael Bay. Não, Michael Certo? Bay é o diretor, não sei Como se é ele é que foi o roteirista. diretor? Não sei quem que é o roteirista. Você consegue me dizer sobre o caráter do cara que escreveu Transformers? É muito vago essa É questão do muito cara. Igual, vago. Mas, ó, o James vamos Gunn, pegar um ele exemplo escreveu. Ele que é eu um queria ótimo diretor citar. hoje em dia. Ele escreveu Peacemaker, Guardiões da Galáxia, que são ótima trilogia. Eu não gostei, É... Você mano. já, Guardiões da ó, Galáxia. ó, Ah, por não, exemplo, Vinícius. É verdade, eu não gostei não, mano. Não, Guardiões da Galáxia é muito bom. Ah, não, vou Os encerrar o três. episódio aqui, mano. Não dá pra Os confiar num cara três. desse. Ó, eu vou pegar um exemplo aqui. Vocês já assistiram aquele filme Como Eu Era Antes de Você? Não. Mano, nossa, deixa eu ver a capa do filme aqui, porque eu não tô lembrando, velho. Vê. É o da. Como, A da é menina com aquele oxigênio? cara. Não, o Como Eu Era Antes de Você. O que que o filme se propõe? É a história de um cara que era esportista rico e vivia a vida pra valer. Ele sofre um acidente e ele fica todo limitado. Se não me Ah, engano, eu ele sei fica qual que é. O tetraplégico. filme é muito legal. Aí, aí pode ser que a galera não sabe. Aí eles contratam uma menina lá pra poder cuidar dele.
E ele quer muito a questão da eutanásia, porque assim, ele perdeu o prazer na vida, Uhum. então não tenho mais sentido em viver. Ou qual que é a única solução para mim, já que eu não sinto prazer nessa vida? É me matar. Não há nada mais para mim aqui. Então eu quero eutanásia, eu quero autorização para poder me matar assistidamente, né? É que aí a gente traz também a questão que a Não, arte calma vai aí. Aí imitar a você olha vida. para esse filme, calma, aí você olha para esse filme e fala: "Ah, é só um filme romântico. É só um filme lá de um cara que sofreu um acidente, a menina se apaixonou por ele, aí ela não quer que ele morra, não quer que ele siga por esse caminho, mas ele seguiu porque era vontade dele, tudo beleza." Cara, o filme não é só isso. O filme tá a todo momento dizendo a eutanásia é justificável Mano, porque pra mim, eu nem pensei em se ele eutanásia perdeu. assistindo, velho. Pois é, mas por exemplo, é claro que não vai causar uma revolução moral pra você na sua vida, igual o Toffoli falou, algo tão profundo. Mas você pega uma pessoa que às vezes pensa, ai, será que num caso de sofrimento a pessoa não poderia optar por desligar os aparelhos e tal? Aí ela assiste esse filme e fala, ah, é justificável, é legal, acho que eu concordo agora com a eutanásia. Esse é o perigo, porque a Mas gente uma não pessoa que é. fazia a sua vida em ficção é Esse tentador. filme, esse é aí que tá. 90% quem não conhece o evangelho vai basear a vida em várias coisas que dizem a elas. Porque elas não têm um referencial absoluto de verdade. Ah, mas Então, assim, ó, esse filme é todo momento uma pregação a favor da eutanásia. o Só que filme nós, vai como trazer cristãos, nós debates da vida concordamos ou reais. discordamos com isso? Então, é importante esse filme. Não que, na verdade, eu vou reconstruir minha fala. Todo o filme vai trazer debates daquilo que estão acontecendo na vida real. Então, nesse Sim. caso, é sobre a eutanásia. A Mano, gente. eu assisti esse filme e eu nem pensei em eutanásia, velho. Pra ser Eu sincero. nunca assisti, Esse eu filme tô da repetindo o que eutanásia o é Leandro falou. pura, velho. Mano, Tipo eu só assim, assisti o filme falando, mano, que Pra quem legal, não vamos ver esse filme sabe, dois. eutanásia é quando a pessoa tá lá em estado terminal, aí e ela ela desiste de lutar pela vida e opta por desligar os aparelhos e morrer. pede pra se matar, basicamente. O E, que tipo, não é cristão, é suicídio. é suicídio. Pecado. Suicídio assistido. Isso, bonito. Numa cama com um veneninho, tá. Sei E, lá. assim, isso é um filme que interpreta a realidade. Isso acontece. Então, se isso transmite algo pra pessoa, ela já provavelmente já teve contato com esse valor na vida dela. Entende? Eutanásia, o assunto talvez seja novidade para alguns, mas para a grande maioria não é. Já Hum. virou debate no Brasil. Mas qual você acha que era a intenção pro autor por trás do filme? Você acha Eu, que ia falar, não, eu, eutanásia é errado? não, eu imagino que seja mostrar um amor numa situação diferente, numa situação extrema. É, pra mim foi isso que eu acho que eu entendi. Porque Nem você tá pensei em partindo para um eutanásia. significado que talvez seja o significado oculto do filme, que não é aquilo que é o primário, entende? A isso você tá pondo o valor, que é aquilo que te trouxe à mente, acima do talvez que seja o grande significado do filme. Por exemplo, a gente falou muito da Marvel. E se O o autor, valor do. e se o autor quer nos ensinar que o amor vence a eutanásia? Tipo assim, você pode mostrar, você pode trazer o valor Aí contrário do também filme. é suposição tua. Exatamente. Agora, qual que tem mais sentido? O que que tem a ver Depende amor pra vencer quem. a eutanásia? Ali você tá lidando com um cara egoísta, assim, Mas com ele a ótica encontrou do o amor, né? evangelho. Ele encontrou o Você tá olhando Com a sentimento. a vida dele, ótica, mas olha pra vida ele- da mulher que talvez tenha salvado ele, não isso é sei. algo que o Iago diz no mundo cópia. Aquele cara vivia para ele mesmo, vivia para os prazeres daqui. Se a minha vida parou de ter prazeres aqui, então não tem mais sentido eu viver aqui. Só que para nós cristãos, nós sabemos que o sentido da vida não é ter prazer aqui. Nosso prazer está depois daqui. Aliás, o sentido da vida não é nem a busca pelo prazer. Tô lendo, mas é que a gente vai voltar na mesma temática que a gente tá falando, cara. A função desses Sim, caras não é produzir discussão cristã. A função de Exato. produzir a função deles é discussão. pregar valores, e eles pregam valores que são Calma, deixa eu só contrários ao terminar. que nós cremos. Mano, mas essa não é a função da ficção. A função de discutir valores cristãos não é nossa. Você entendeu? A maior parte das pessoas que assistiram esse filme nem pensou sobre isso, mano. O que eu tô falando que a gente tem que fazer? A gente, como cristão, a gente precisa ler essas coisas e colocá-las à luz das escrituras. Entendeu? Eu acho que esse é o nosso grande desafio. É a gente olhar a realidade e aquilo que não é real à luz das escrituras.
entendeu? Eu acho que esse é nosso grande desafio. Agora, talvez o cara que fez a ficção não tinha esses pressupostos, ele não tinha pressupostos cristãos. Para ele, talvez a eutanásia fosse normal, entendeu? Não estou falando que ele tá certo sobre isso, mas ele não tem os mesmos pressupostos que você, por exemplo. Agora, você assistiu o filme, e agora você interpretou o filme com base nos seus pressupostos, em quem você é, entendeu? Aí que tá, o que eu tô falando que você tem que entender é que existe o que é a ficção, o que você entende da ficção, que não é responsabilidade da ficção, o que você entende sobre ela não é de responsabilidade dela. Aqui nem eu falei pra vocês, tem gente que assiste C.S. Lewis e não consegue atribuir sentido cristão, e tem gente que consegue. Embora para mim seja muito claro que aquilo fala sobre Cristo, entendeu? Então, assim, É. eu acho que a gente precisa entender a diferenciar o que é ficção, o que ela produz, entendeu? Do que ela realmente quer dizer. Eu acho que para a gente caminhar para o fim seria mais ou menos essa ideia. Eu acho que a gente, como cristão, voltando só ao que a gente estava falando, a nossa função é observar e sujeitar essas coisas às escrituras, sabe? É olhar para, por exemplo, o exemplo que o Lennon deu. O Lennon assistiu aquele filme e acha que aquilo é uma defesa da eutanásia. O que o Lennon vai fazer sobre isso? Ele vai pensar ele vai conversar com as pessoas acerca disso, ó, dizendo o cristianismo não apoia esse tipo de coisa, o cristianismo não enxerga que isso é a verdade. Mas entenda que a ficção é diferente daquilo que você cria assistindo ela. Uma coisa é a obra, outra coisa é aquilo que ela produziu em você. Então eu acho que a gente, como cristão, tem essa responsabilidade de subjugar as coisas a Cristo. Eu acho que é muito errado a gente atribuir as coisas a Satanás ou É ao por fogo isso que, para mim, um filme não é só um filme. para você. Agora, sim, eu acho que é muito importante a gente não alforriar o mundo, no sentido de falar o que não, o mundo inteiro pertence ao diabo, a arte pertence ao diabo, a ficção pertence ao diabo. Não, eu não acho que a gente tem que alforriar o mundo. Eu só acho que a gente tem Vivendo num dualismo, né? que viver um dualismo. Eu acho que a gente tem que olhar o mundo como sujeito a Cristo, sabe? E a nossa função como cristão é ajudar também as pessoas a interpretarem o mundo. É o que a gente faz quando nós pregamos o evangelho, nós estamos mostrando para a pessoa como enxergar o mundo pela ótica de Cristo, sabe? Como enxergar a existência a partir da existência de Cristo, né? Porque nós partimos do pressuposto de que a Bíblia nos fala acerca da verdade. Eu não assisto um filme para aprender sobre a verdade. A verdade eu conheço nas Escrituras. E aí eu vou contrabalancear aquilo que eu vi no filme com aquilo que eu já sei sobre as Escrituras. Então, assim, eu não acho que a ficção ela tem que servir para que alguém forme caráter ou para que forme pressupostos nas pessoas. Embora ela possa produzir isso. Existem pessoas que não têm padrão sobre nada e assistem uma coisa dessa e acham que pode produzir valores morais a partir disso. Mas a única coisa que vai te produzir valores morais seguros e que vai te produzir uma boa base para viver são as escrituras. A gente não tem dúvida disso. A Cristo questão é que tudo isso produz valores morais. A questão é se eles são bons ou ruins. a gente está voltando Você para o mesmo acabou de loop, falar, mas é o mas, que você está falando. mas o que eu tô falando mas por isso que eu quero encerrar já com esse E assunto. outra, se como cristão eu tenho que analisar tudo ao meu redor, eu não posso assistir um filme como se fosse só um filme isolado. Não, mas eu Eu não tô tenho que falando. entender os porquês daquilo ali. É isso que a gente está falando agora. Só que o meu problema é que você está achando que a culpa é da ficção. Não, você é Não, a cristão. culpa não é da ficção. Exatamente, é Em isso. nenhum momento eu falei que a culpa é da ficção. Não, mas a todo momento você está me interrompendo para falar É que sobre isso. por trás das pessoas que fazem ficção, aliás, por trás da ficção, existem pessoas que querem imprimir alguma mensagem. Simples assim. Pode ser que Por exista. mais bobo que às vezes um filme pareça, quando não é. E aí, qual que é a nossa responsabilidade? É justamente olhar para essas coisas que às vezes parecem bobas e que podem entrar sorrateiramente na nossa vida e descartá-las ou recebê-las. Sim, Só isso que que eu sem tô o filtro falando. do evangelho, igual o que Você você precisa disse. apresentar isso a Cristo. Por exemplo, Sem, porque eu sem o filtro. falei para você que para mim, existe ficção boa, existe ficção ruim. Por causa disso, por exemplo, tem ficções que não entram na minha casa, entendeu? Porque são ruins, não vão me produzir nada de, de bom, não vai acrescentar nada na nossa vida. Para mim é ruim, entendeu? Mas por quê? Por causa do filtro do evangelho. Eu acho que nós, como cristãos, temos essa responsabilidade, filtrar as coisas à luz das escrituras. Sabe, se as escrituras falam que você não pode assistir algo pornográfico, você não vai assistir uma ficção que tem coisas pornográficas. É muito simples, entendeu? Por quê? Porque é pecado.
Então, pessoal, vamos partir pro encerramento aqui, vamos concluir tudo aquilo que a gente conversou, tudo aquilo que foi falado nessa última hora, né? A gente, como cristãos, entendemos o valor da ficção, entendemos o valor que o filme pode produzir em nós, mas cabe a nós ter a sabedoria que é falada em Tiago, que tanto que é trazido na Bíblia, para a gente pedir a Deus sabedoria, para que a gente possa assistir alguma obra, possa assistir alguma peça teatral, escutar alguma música, e a gente possa justamente ter esse filtro que é produzido em nós através da leitura, através dos nossos devocionais, para que a gente possa separar aquilo que é bom e ruim, aquilo que é secular e aquilo que é de Deus, e entender que não é um filme que você está assistindo Harry Potter que você vai fazer bruxaria, ou que você está jogando RPG que você vai pendurar o gato na árvore. Não é isso que essas obras vão produzir em nós, mas sim aquilo que Cristo trouxe em nós, aquilo que o Espírito Santo que habita em nós vai produzir na nossa vida. A gente fala tanto dos frutos do Espírito, né? É isso. Não é um filme que vai produzir valores errados em nós, e sim a obra de Cristo. Eu acho que a gente só não respondeu por que RPG não é pecado. RPG não é pecado porque são 5 pessoas reunidas falando, conversando, só que na cabeça delas tem uma história rolando. Mas E, é que tá. gente, joguem RPG, pelo amor de Deus. O auge da criatividade é jogar um RPGzinho. Você está no limite da sua improvisação ali. Você está no limite da sua criatividade. Então se põe à prova jogando RPG. Do cérebro e da existência humana, tá ligado? Sim, do cérebro e da sorte. Da probabilidade que tem de um dado cair no 20. Então, gente, não tenho preconceito, não tenho. Você tá falando que RPG é um jogo de sorte. É sorte. Também. Muito bom. É uma sorte misturada com as suas ações. Eu vou até jogar um dado aqui pra terminar esse episódio. Eu tenho uma sacolinha. Misericórdia. Se for acima de 6, nós continua. Se for abaixo, nós para. Mas é um D20 que eu vou rodar. Ó. Então, meio, pega o meio dele. Do acima ou abaixo? 9. Hihi, tá bom. Então nós para. Deu tudo certo. Então, pessoal, é isso. Acho que foi possível captar bem a discussão que nós queríamos trazer para esse episódio sobre ficção, a importância dessas obras que produzem em nós também. Toda a empatia que a gente tem ao assistir filmes da Marvel, assistir Star Wars, assistir Interestelar, que o Vinícius não gosta. Muito bom. Mas que não é pensar que são obras recentes. Ficção existe desde que o mundo é mundo. Então, parar para pensar e justamente ter essa sabedoria nos momentos de leitura, nos momentos que estamos parados assistindo algum filme e trazer isso para nossas vidas, não é mesmo? É isso mesmo. Por fim, também quero falar do podcast. A intenção é ser semanal, então o próximo tema, para mim, está definido, mas eu ainda vou trazer para os convidados o que vai ser. Talvez, não sei se esses convidados que estão aqui hoje vão ser convidados também para o próximo, mas fiquem no aguardo do próximo episódio. Sigam o podcast no Spotify, sigam no Instagram, não sei se vai ter Instagram, depois eu decido, mas avaliem também o podcast no Spotify para dar uma aumentadinha no engajamento e quem olhar lá fala assim, nossa, esse podcast é bom. E deem feedbacks também para mim, para quem me conhece. Para quem não conhece, eu vou deixar algum e-mail na descrição para poder ter esse retorno. E é isso. Sigam as páginas da igreja na rede social, dos jovens. Sigam as páginas da igreja no Instagram. Só no Instagram, né? Não tem. E o Facebook também, no YouTube. Instagram e Face. Eu vou deixar todos os links na descrição. Algum artigo que a gente possa ter falado aqui ou não, alguma frase que a gente possa ter falado, eu vou deixar também na descrição do episódio no Spotify. Então, é isso. Fiquem no aguardo e até o próximo episódio, seus lindos.